Apresentaremos a seguir um breve resumo sobre a introdução do estudo do direito, abordando os seguintes temas: direito e lei, ideologia jurídica, os principais modelos de ideologia jurídica, sociologia e direito e dialética social. Direito e Lei, por Roberto Lira. A priori, Lira explica que a dificuldade em falar sobre esse assunto não está relacionada em definir conceitos, mas sim desconstruir conceitos irreais e distorcidos. Há uma preocupação em desmistificar o mesmo significado para as duas palavras, que o autor cita no primeiro parágrafo do tópico em diversas linguagens e idiomas. Apesar de lei e direito serem confundidos, eles não significam a mesma coisa. A lei é uma arma que surge do Estado através do poder legislativo para que o poder executivo e o judiciário possam exercer suas funções. Além disso, a lei permanece em última análise, ligada à classe predominante, o Estado como sistema de órgãos que rege a sociedade politicamente organizada. Já o direito se encontra preso pelas normas estatais, mas é muito mais que isso. Ele deve ser autêntico e global, portanto, não pode se esgotar na lei apenas como uma de suas consequências. Reduzir o direito à pura legalidade é reduzi-lo a uma dogmática, que é o que Lira também cita. Ele fala que o direito não pode se prender à legalidade abrindo mão da legitimidade. Bom, a priori, verificam-se que o significado da palavra ideologia empregada no texto é uma junção de um conjunto de ideias de um indivíduo ou grupo, na formação de suas opiniões. Desta forma, eles se unem em três categorias, que podemos citar: a ideologia como crença, a ideologia como falsa consciência e a ideologia como instituição. A ideologia como crença afirma que nem toda crença é uma ideologia, uma vez que são ideias já pré-fabricadas. Mas podemos dizer que toda ideia propriamente dita faz referência a um conhecimento adquirido por meio de estudos. Já a ideologia como falsa consciência, ela é usada para dividir e justificar a superioridade entre raças, credos e classe. Podemos, por exemplo, citar o racismo, o machismo e as condições sociais. Essas condições, ela vem destoando da realidade, ao tentar dar legalidade às condições que lhes são mais favoráveis. Por fim, a ideologia como instituição, segundo a teoria marxista, resulta em uma espécie de maniqueísmo, divisão entre bons e maus, oriundo da contradição socioeconômica, podendo sofrer mutações à medida que as classes dominantes se alternam no poder. A história mostra que tais ideais guiam e alternam a realidade em prol de alcançar os seus objetivos. O polonês Adam Schiff afirma que a verdade é relativa e que os ideais recuam ou avançam para a conveniência entre as leis do Estado de Direito. Bom, não é possível repassar agora todas as ideologias jurídicas, uma por uma. Vou, portanto, simplificar um imenso repertório de doutrinas que aparecem. Tomaremos apenas dois modelos básicos, em torno dos quais se polarizam os diferentes subgrupos ideológicos. Aqui só faremos um breve aceno sem descer a pormenores da posição de autores e movimentos. O direito como ordem estabelecida, que é o positivismo, e do outro como ordem justa, o iuris naturalismo. E o positivismo, que hoje é o que predomina entre os juristas do nosso tempo. O positivismo, no caso, então, seria que consiste em afirmar o dever absoluto, o incondicional, de obedecer à lei enquanto tal. De qualquer sorte, é uma redução do direito à ordem estabelecida. O iurinaturalismo é o contrário. É um desdobramento em dois planos, os que se apresentam nas normas e o que nelas se deve apresentar-se, para que sejam consideradas boas, válidas e legítimas. Há várias espécies de positivismo.
nos quais são o positivismo legalista, historicista ou sociologista e o positivismo psicologista. O direito natural também apresenta sob 3 formas, procurando estabelecer padrão jurídico, nos quais são o direito natural, cosmológico, teológico e antropológico. As ideologias refletem certas características do direito, embora deformadas, porque tendem a polarizar-se em torno de 2 visões unilaterais e redutoras. Os positivistas conservam a tendência a enxergar todo o direito na ordem social estabelecida pela classe e grupos dominantes. Os iurinaturalistas insistem na necessidade de um critério de avaliação das normas para medir a legitimidade da origem e conteúdo. Em síntese, colhemos na abordagem das ideologias certo material preliminar, que agora cumpre rever sem distorções e entrosada na totalidade e movimento, onde se manifesta a procurada essência do fenômeno jurídico. Aplicando-se ao direito, uma abordagem sociológica será então possível esquematizar os pontos de integração do fenômeno jurídico na vida social, bem como perceber a sua peculiaridade distintiva, a sua essência verdadeira. Sociologia do direito. Estudo particular de casos sociológicos e, mais propriamente, capítulo da história social do direito. Sociologia jurídica, o capítulo da sociologia geral, versando sobre o aspecto jurídico da vida em sociedade. A sociologia geral ou jurídica também não é disciplina unívoca de um sentido ou direção apenas, já que nesta ciência há diferentes orientações que correspondem ao posicionamento do cientista no processo histórico-social, em que ele é simultaneamente ator e observador. Bom, eu vou falar a respeito da dialética social do direito e, para iniciar, eu puxo vocês para o lado da globalização. Nós sabemos que hoje em dia as informações elas vêm e vão muito rápido e isso é necessário para que vocês compreendam melhor a minha parte do trabalho. Bom, eu inicio falando sobre os 2 tipos de força, força centrípeta e força centrífuga. Na força centrípeta, tratávamos de relações sociais dentro do modelo infraestrutural. Elas garantiam a própria coesão. Assim, elas possuíam veículos de dominação que invocavam os princípios ideológicos que eles possuíam. Eles também tinham um controle social que tinha como objetivo combater a dispersão para não comprometer a segurança. Já a força centrífuga eram grupos oprimidos que produziam suas próprias instituições envolvendo a atividade anômica, seja espontânea ou seja organizadamente. A atividade contestadora pode ser dividida em 2 tipos, reformista ou revolucionária. Eu vou falar para vocês agora as 9 essências do direito. A primeira diz que o direito não se limita a aspectos internos do processo histórico. O princípio da autodeterminação dos povos não impede a atuação e até sanções internacionais. A segunda essência fala que o direito entre as nações luta para não ficar preso ao sistema de forças dominantes. A terceira e quarta essência, que são unificadas, elas dizem a respeito das sociedades que estabelecem o seu modo de produção ao iniciar uma dialética jurídica. A quinta essência é a padronização das instituições dominantes, adquirindo um perfil jurídico na medida em que apresenta um arranjo legítimo ou ilegítimo. A existência crua da dominação ou da passividade das massas não legitima a atuação dessas instituições. A sexta essência é o rompimento com o próprio sistema legal pela classe dominante. Se dá no momento em que esses grupos se assustam com a possibilidade de escapar-lhes o controle social, a dominação. Assim, surgem leis de todos os tipos, inclusive anômalas.
A sétima essência é a cisão entre dominados e dominadores. Acentua um processo de desorganização total, mostrando a ineficácia e a ilegitimidade das normas dominantes e propondo outras, efetivamente vividas. A oitava e penúltima essência trata-se da existência de um conflito de série de normas jurídicas que levam à atividade anômica revolucionária ou reformista, só podendo fundamentar-se juridicamente. A última e nona essência diz que o direito não é uma coisa fixa, parada, definitiva, mas um processo de libertação permanente. Vou falar a respeito de direito e justiça. A justiça e o direito sempre estão relacionados, sendo a justiça inserida no processo histórico que se realiza, a atualização de princípios condutores que levam à não exploração do homem pelo homem. A moral, que também entra nesse contexto, é um processo inserido na dialética social, representados por normas e procedimentos coercitivos. Dentro da moral, existem regras que não exigem a reciprocidade do seu cumprimento, assim como esta visa o aperfeiçoamento pessoal, mesmo que isso implique restrições à liberdade. O direito à liberdade, delimitada pela liberdade de outros, é recíproco, ou seja, todos têm direito à liberdade, assim como diz a nossa Constituição. Ambos, no entanto, são conquistas sociais e históricas.